Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lachaide. Hoje a gente vai fazer mais uma questãozinha sobre permutação. Então, como é uma questãozinha de permutação, vamos ao enunciado. Considere a palavra aluno. Letra A. Qual é o total de anagramas? Letra B. Quantos anagramas começam com a vogal? Com vogal. Letra C. Quantos anagramas terminam com consoantes? Então, primeiramente, vamos para a questão letra A, certo? Na questão letra A, ela fala o seguinte: ela fala que quer saber quantos anagramas são possíveis serem feitos. Então, se a gente está analisando essa seguinte situação, vamos olhar a palavra aluno. Nós temos que a palavra aluno ela é composta por 5 letras distintas. Então, se trata de uma permutação simples com 5 elementos. Então, como é uma permutação com 5 elementos, é 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa de eu escrever 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Nosso professor foi um pouco rápido, então vamos novamente. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então nós temos 120 anagramas possíveis com a palavra aluno. Letra B. Ela fala quantos anagramas começam com vogal. Agora que a brincadeira começa, de verdade. Porque agora a gente está colocando regras dentro da nossa permutação. Então, olha só. Ele fala quantos anagramas começam com vogal. Então, a primeira coisa a descobrir é quantas vogais tem na palavra aluno. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra U e eu tenho a letra O. Então, eu tenho 3 possibilidades iniciais para o nosso anagrama começar com uma vogal. Com isso, eu ainda vou permutar a quantidade de elementos que me sobraram. Como eu tenho 3 vogais iniciais que já estão sendo ocupadas, isso faz a posição de uma letra já sendo colocada. E a palavra inicial tem 5. Então, nós temos uma letra sendo ocupada, que é a vogal, e nós temos o restante das letras disponível para a gente permutar. Então, vai ser 3 vezes uma permutação de 4. Então, eu tenho 3 vezes 4 fatorial, certo? Dessa vez eu já vou colocar em outra cor para você diferenciar. Então, eu tenho que vai ser 3 vezes 4 fatorial. O desenvolvimento de 4 fatorial vai ser exatamente 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 2, que dá 24. 24 vezes 1, próprio 24, certo? Então, tudo isso aqui vai dar 24, porque é 4 fatorial. E vezes 3 vai ser um total de 72 anagramas possíveis. Então, agora vamos para a letra C. Já na letra C, a regra muda de novo. Quantos anagramas terminam com consoante? Dessa vez, a gente não está mexendo na palavra inicial, a gente está mexendo no final da palavra. Então, se eu tenho uma palavra com 5 elementos, a gente tem exatamente 3 vogais, então 2 são consoantes, certo? Então, eu tenho que a permutação ainda vai ser 4 elementos, porque 4 elementos me sobram, certo? Vezes o número de consoantes. Como eu tenho só 2 consoantes, então vai ser 4 fatorial vezes as minhas consoantes. Então, as minhas consoantes são só 2, certo? Então, 4 fatorial, pelo desenvolvimento que eu fiz na questão anterior, vai ser 24, vezes as vogais, no caso, as consoantes que ficaram, que vai ser vezes 2, o que vai me dar 48 anagramas. Então, já desenvolvemos 3 questões feitas. Então, vamos dando continuidade. Considerando novamente a palavra aluno, a gente, quantos anagramas começam com vogais e terminam com consoante? Então, se a gente está olhando essa questão novamente, de começar com vogal e terminar com consoante, a gente tem que analisar a seguinte situação. Quem são nossas vogais? Nossas vogais são A, o O e o U, certo? Então a gente tem que olhar a questão
das coisas que vai comutar, ou seja, vai ter a nossa permutação. Para resolver a situação, começam com vogal. Nós temos 3 possibilidades, certo? E quem está no meio são algumas letras, certo? Algumas 2 letras. Termina com consoante, nós temos 2 possibilidades. Como eu usei uma possibilidade para ser vogal e a última possibilidade eu usei para ser uma consoante, só me sobra quem ficou no meio, ou seja, o restante das letras. Então, quem ficou no restante das letras? Usei uma na primeira, outra na segunda, sobrou uma permutação com 3 elementos. Então, nós temos um total que vai ser 3 vezes a permutação de 3 elementos, então é 3 fatorial, vezes a quantidade de consoantes, que é vezes 2. Então, eu tenho 3 vezes 3 fatorial, 3 fatorial vai ser exatamente 3 vezes 2 vezes 1, o que dá 6, certo? 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, certo? Vezes 3, 18. Vezes 2, 36. Nós temos 36 maneiras de fazer a palavra 36 anagramas com a palavra aluno, certo, gente? Desculpa aí dar uma enroladinha aí, foi mal. Letra E. Quantos anagramas apresentam vogais juntas? Então, agora, olha só. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui em cima. Aí a gente tem a seguinte situação acontecendo. Nós temos 3 vogais, uma consoante, que é o L, e depois a outra consoante, que é o N, certo? Eu posso analisar que a O, U, elas permutam entre si. Então, nós temos uma permutação com 3 elementos, certo? Então, vai aparecer as 3 vogais juntas. Além disso, as outras letras também vão permutar entre si. Ou seja, vai ser uma permutação com 3 elementos vezes a outra permutação com 3 elementos também. Porque, olha só, as vogais devem ficar juntas, certo? E considerá-las com uma única letra. Então, se a gente considerar ela como uma única letra, que vai ser as 3 juntas, ela aparece aqui, tá? E sobra quantas? Sobram mais 3, porque 2 foram utilizadas analisando ela como fosse uma só. Então, é 3 fatorial vezes 3 fatorial. Como eu já sei que 3 fatorial vai dar 6, eu posso falar que vai ser 6 vezes 6. E 6 vezes 6 dá quanto, gente? 6 vezes 6 dá exatamente 36. Dá 36. Então, eu tenho 36 anagramas. Para a letra F, olha o que acontece. Quantos anagramas apresentam vogais juntas em ordem alfabética? Agora a gente está mexendo com a ordem, no caso das nossas vogais. Quais são a ordem das nossas vogais? É A, E, I, O e U, certo? Então, a palavra é aluno. Vai ser A, E, I, O, U. Vai ser A, O e U, certo? Então, como aparece A, O e U, só tem uma maneira de fazer essa combinação, essa permutação. Então, é uma permutação com 3 elementos. Uma permutação de 3 elementos é 3 fatorial, o que vai dar 6 novamente. Porque já foi dado, só 3 letras, não tem como permutar mais do que isso. Para a letra G. Quando os anagramas apresentam vocais em ordem alfabética? Pô, a gente já fez aqui. Só vai ter uma maneira, certo? Porém, você tem que levar em consideração o seguinte, ó. Se trata de uma permutação com 5 elementos, certo? Então, isso vai ser 120 fatorial. Então, se isso vai ser 120 fatorial, nós temos que vai ser 120 anagramas possíveis, certo? Porém, a gente tem que levar em consideração que essa permutação vai ser dividida por 6. Então, 120 dividido por 6 dá 20 anagramas. Certo? Isso vai se dar pelo fato que vai ser anagramas apresentados vogais em ordem alfabética. Só tem uma maneira, que vai ser essa 6, permutação, dado pela questão anterior. Dividir por 6, 120. Certo, gente?
Muito obrigado por assistir mais essa aula. Até a próxima.